a próxima palestra, Risco de Incêndio nas Instalações Elétricas. Estará a cargo do engenheiro Gustavo Silva da Rocha, a quem eu convido ao palco. Engenheiro eletricista, graduado pela URGS com especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, também pela Federal. Gustavo Silva da Rocha possui MBA em Gestão Empresarial pela SPM. É engenheiro de carreira da Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica e diretor do SENGE, membro do Conselho Estadual de Segurança e Prevenção contra Incêndio. Atualmente é estudante de doutorado em Engenharia de Proteção ao Incêndio na Universidade de Coimbra, Portugal. Gustavo é diretor do SENGE. Por favor. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Alô. Então, muito obrigado. É uma satisfação estar falando aqui hoje para vocês. É muito bom ver a casa cheia. Esse tema sempre é um tema que suscita muito interesse de toda a sociedade, principalmente dessa grande gama de profissionais que trabalham com a prevenção ao incêndio. Eu muitas vezes me sinto um pouco estranho no ninho, né? Eu sou engenheiro eletricista e eu estou trabalhando na área de incêndio. Mas o que me levou a justamente buscar esse foco da minha carreira, que também sou engenheiro de segurança do trabalho, foi justamente ouvindo as inúmeras palestras e relatos de eventos que ocorrem de incêndio, e a palestra aqui do professor João Paulo, eu já tive a satisfação de assistir algumas vezes, e inevitavelmente nós falamos de incêndios de origem elétrica. Então, a gente pode se perguntar... esse botãozinho aqui, tá. Só que esse relato, muitas vezes, ele passa desapercebido. A origem foi numa instalação elétrica. Comumente no ar-condicionado, né, gente? E o que acontece? Se nós pararmos para observar essas estatísticas, nós vamos inevitavelmente nos perguntarmos: puxa, o ar-condicionado é uma coisa perigosíssima, porque causa diversos incêndios. Toda hora um ar-condicionado causa um incêndio. E por que ninguém toma uma providência para melhorar a segurança do ar-condicionado? Pegar um equipamento específico. Mas será que o problema é no ar-condicionado ou o problema é na instalação elétrica que ele está ligado? Esse aqui é um dos incêndios mais famosos aqui do Brasil e do mundo, que o próprio professor João Paulo aqui comentou, né? Então não vou entrar em detalhes, mas aqui a gente tem a causa, o ar-condicionado. Mercado Público de Porto Alegre, 2013. Até hoje o mercado ainda não se recuperou, ainda está em fase de reconstrução. E o que disseram os peritos, né? Houve um curto-circuito de grande proporção. A tubulação metálica que levava os cabos de energia para o andar térreo foi derretida pelo fogo, que consumiu o eletroduto, derreteu a capa dos fios, provocando um curto-circuito generalizado. A cidade do samba, agora vocês imaginem, né? É a tempestade perfeita. A quantidade de material, a combustível, a quantidade de material inflamável que se tinha nessas instalações aqui, espuma, papelão, isopor, plástico de tudo que é tipo, é impossível praticamente controlar um incêndio se ocorrer numa instalação como essa aqui. E de fato, né, destruiu boa parte das instalações. Museu Nacional, gente. Também uma lástima, né, uma perda para a humanidade. E o que disse o laudo da Polícia Federal? Nosso amigo ar-condicionado novamente. Meu Deus, ninguém faz nada com ar-condicionado. Como é que não chama as empresas de ar-condicionado e não resolvem esse problema? Porque deve ser um problema muito grave. O ar-condicionado causa muito incêndio. CT do Flamengo, também outra tragédia. Eu peguei aleatoriamente, porque aqui eu podia ficar a tarde inteira aqui conversando com vocês sobre incêndios de origem elétrica, talvez até só sobre ar-condicionado. Aqui também a perícia viu a origem foi o curto-circuito em ar-condicionado.
também tivemos perdas não só materiais, mas perdas de vidas aqui também. Bom, e a gente vai buscar mais informações sobre incêndio elétrico. Aqui também teve um incêndio no apartamento do Marchão, onde teve também uma série de obras também inestimáveis, né, que foram perdidas. Na ocasião, o CREA do Rio de Janeiro se manifestou e diz que cerca de 90% dos incêndios são de origem elétrica. Isso é uma estatística aqui empírica, porque realmente as nossas estatísticas de incêndio, elas não são, vamos dizer, não são consolidadas, né? Alguns países que possuem um sistema de estatísticas de incêndio bastante confiável, os Estados Unidos, por exemplo, lá eles reportam todos os incêndios, tem um sistema unificado e ainda assim existem muitas falhas na introdução desses dados. A gente vai ver depois. Aqui a gente tem aqui o Consumer Fire Safety de 2009, que faz um overview aqui da situação do incêndio elétrico. Então, a gente vê aqui que na Alemanha 33% dos incêndios são causados pela eletricidade. E aqui vale contextualizar a diferença. O que é um incêndio de origem elétrica e o que é um incêndio causado pela eletricidade? Quando a gente tem um incêndio causado por um sobreaquecimento de um equipamento, por exemplo, um aquecedor elétrico, que foi coberto ou que gera calor para pegar fogo em alguma coisa, aquilo ali não é de origem elétrica, ele está fazendo a função dele, ele está aquecendo, mas foi utilizado inadequadamente. Então isso aqui não entra. Isso aqui são incêndios causados pela geração de calor provocada pela passagem da corrente elétrica. Então aqui, né, senhores e senhoras, a gente percebe que a maior parte dos incêndios são causados pela eletricidade. E o quanto se fala sobre esse tema? Muito pouco. Então eu fiz questão de abordar e encarar esse tema aí com bastante afinco, porque de fato existe uma lacuna bem significativa. E quando a gente fala na segurança ao incêndio, a gente pode abordar de várias maneiras. As maneiras mais convencionais, e o que a gente vê muito, sempre quando se fala em segurança ao incêndio, é o quê? São sistemas de detecção, sistemas de combate, segmentação. Mas quando nós estamos falando sobre isso, nós já passamos uma etapa, que foi a origem do incêndio. Então, nós combatermos a origem do incêndio, vem o encontro, justamente, da segurança ao incêndio. E um dos principais pontos, justamente, que é o ponto de ignição, é a eletricidade. Então, se nós não controlarmos esse fator causador do incêndio, nós estamos deixando de tratar um dos aspectos muito importantes quando a gente fala de segurança ao incêndio. Qual é o grande problema desse tema, que é tão importante e tão pouco comentado? Ele é um tema complexo. De fato, os mecanismos que originam um incêndio elétrico, eles carecem de uma investigação e de um conhecimento bastante específico. E que, em grande parte das vezes, não é de domínio daquelas pessoas da área de segurança ao incêndio, e dos profissionais ou dos responsáveis pela instalação. Então, como eu estava comentando, tá, esses aqui são dados da NFPA dos Estados Unidos, e a gente lá, eles atribuem que 16% dos incêndios são de origem elétrica. Os especialistas americanos mesmos falam que, com certeza, esses números são maiores, mas que os responsáveis por alimentar esse sistema não têm a capacidade de identificar o incêndio de origem elétrica. Então, muitas vezes, eles ficam com uma causa indefinida. E quando identificam que é de origem elétrica, não sabem a causa. Então, de todos os incêndios que acontecem nos Estados Unidos, mais da metade são de causas não classificadas ou não especificadas. Então, fica muito difícil da gente mitigar o risco de um incêndio elétrico se as causas essencialmente são pouco estudadas e pouco entendidas, principalmente os profissionais de segurança ao incêndio.
E aí a gente vê aquelas coisas na mídia sobre incêndio elétrico. O que vocês ouvem aí? Eu tenho certeza que daqui para frente vocês vão prestar atenção quando ouvirem sobre incêndios elétricos e vão perceber isso que eu estou falando. É sempre um curto-circuito, obviamente, e sempre relacionado a algum equipamento. E essa diferenciação foi no equipamento ou na instalação, ela nunca é clara. Então aqui, a causa do Museu Nacional, isso um laudo pericial da Polícia Federal. A gente não está falando de um leigo, a gente está falando, né, de uma instituição que tem um corpo técnico, né, bastante especializado e que atribui o incêndio ao Museu Nacional a falta do disjuntor individualizado e falta de aterramento da carcaça do ar-condicionado. Senhores, infelizmente, para quem da área elétrica fica mais simples de entender, e quem talvez não seja feito a área possa aceitar essas causas, mas de fato a falta de um disjuntor específico não é a causa do incêndio. Ele não seguiu uma orientação do fabricante, mas o disjuntor ele serve para proteger o fio do sobreaquecimento. E ele pode ter mais de um ar-condicionado e, se for projetado adequadamente, ele não vai pegar fogo. Então, ele não colocou aqui que foi problema no dimensionamento. Ele só deu a topologia da instalação. Isso não é a causa. E o aterramento da carcaça está muito mais relacionado com o choque elétrico do que com o incêndio. Eventualmente, a gente pode ter algum mecanismo que a falta de aterramento possa causar algum aquecimento, mas é uma situação muitíssimo rara. Então, o que acontece? Nós não conseguimos identificar quais são as causas do incêndio elétrico, propriamente dito, né? E aqui do CT do Flamengo, o que eles falam também? Que é um curto-circuito interno no ar-condicionado. Bom, então o problema foi o ar-condicionado porque o curto foi interno. Não necessariamente. A gente vai ver aqui que grande parte das falhas desse tipo de equipamento são causadas pela instalação elétrica, não pelo ar-condicionado. Se fosse o ar-condicionado, gente, era muito fácil. A gente pegava e trabalhava no projeto do ar-condicionado, ou proibia de ter ar-condicionado, mas o problema não é o equipamento. Então, a gente tem que saber a diferença entre o local de origem do incêndio e a causa. Aqui é uma instalação completamente inadequada, com falta de isolação, problemas de emenda, provavelmente aquecimento. E isso aqui pode gerar perturbações que causem um incêndio no ar-condicionado. Então, quando a gente está falando de eletricidade aqui, é importante a gente entender alguns conceitos básicos, tá? Como é que é gerado incêndio de origem elétrica? Essencialmente, a eletricidade vai fornecer o calor, a energia necessária para a ignição do material. Então, a gente está falando a eletricidade proporcionando calor para a ignição, tá? Isso, essencialmente, em baixa tensão, tá? É um aquecimento, é o efeito Joule, né? O Joule, né? Como alguns falam, que é o aquecimento pela passagem da corrente elétrica, uma resistência. Aqui a gente tem o triângulo, que pode ser o tetraedro do fogo, mas aqui é simplificado, e é aqui que a eletricidade entra como indutor do nosso incêndio. Bom, então, aqui tem uns conceitos, tá, que são fundamentais para que nós possamos entender o mecanismo do incêndio elétrico. Eu, ciente, né, da diversidade que nós temos aqui da plateia, obviamente eu não vou me ater a questões específicas técnicas da área elétrica. Mas é importante que a gente ressalte alguns aspectos aqui e, posteriormente, aplicar esse mecanismo aqui em alguns exemplos e casos típicos, que vão auxiliar, espero eu, né, os senhores e senhoras, a identificar possíveis situações de risco, né, e também algumas recomendações gerais com relação à segurança. Os mecanismos de início do fogo, tá, elétrico que a gente tem aqui é sobrecarga, né? Então,
o problema não é a sobrecarga, né? Porque a sobrecarga deve fazer o disjuntor atuar, né? Então o problema é o disjuntor. Mas vamos botar lá, sobrecarga. A gente fala muito que é uma sobrecarga na instalação que provocou incêndio. Excesso de isolamento térmico. Isso aqui é bem interessante. O fio, quando passa a corrente, ele aquece. Ele vai aquecer. Ele foi feito para aquecer. Só que ele aquece até determinada temperatura. Então, quando a gente dimensiona um cabo para uma determinada capacidade, a gente está considerando que ele vai ter uma perda para o ambiente. Se ele for instalado em uma instalação que não tem troca de calor, uma instalação adiabática, como a gente pode chamar, ele vai aquecer mais do que o previsto, mesmo que a carga tenha sido dimensionada de acordo com a carga que ele vai sustentar. Ou seja, a gente pode dimensionar o disjuntor certo, dimensionar o fio, e aquele fio pode derreter. E isso aí a gente pode ver em instalações, não tanto no Brasil, mas onde a gente tem essas instalações aí a seco, né? Steel frame, onde tem materiais de isolamento térmico, por exemplo, dentro da parede. O fio que passa ali dentro, ele pode estar exposto a um calor excessivo justamente para ele não conseguir perder esse calor para o ambiente. Então, o excesso de isolamento térmico aqui pode ser uma das causas do incêndio elétrico. Conexões ruins. Eu vou mostrar algumas fotos aqui bem impressionantes sobre o que pode acontecer quando a gente tem uma emenda ruim entre dois fios. E essas emendas, infelizmente, elas estão dentro das paredes, dentro das caixas, elas não são visíveis, certo? No nosso dia a dia. E muitas vezes são inacessíveis, estão em cima de forro. E elas podem chegar a temperaturas altíssimas. A gente vê aqui, vou mostrar fotos de emenda de cabo chegando a 800, 1.200 graus. 1.200 graus é acima da temperatura de fusão do próprio cobre. E como é que o cobre chega a 1.200 graus? Não é o cobre, é o óxido formado nesse contato ruim, que chega nessa temperatura, aumenta a resistência elétrica, e aquilo ali é o que? Ele vai virar um aquecedor elétrico, escondido atrás de uma tomada, em cima de um forro, e a gente não vai ver. Danos mecânicos. A gente furar uma parede e atingir um eletroduto, e não interrompendo ele, mas danificando a capa de proteção de isolação dele, aquilo ali vai gerar um mecanismo, vai desencadear um mecanismo que pode ser o arco elétrico, que vai gerar caminhos carbonizados, que pode gerar o curto-circuito. Aqui, os parâmetros elétricos: sobretensão, subtensão, sobrecorrente, distorções harmônicas. Isso aqui, não só uma tensão mais elevada do que a da instalação pode causar um acidente. Eu acho que todo mundo consegue entender isso. Se a gente ligar um liquidificador 110, uma tomada 220, ele frita, né? A gente vai sentir o cheiro de queimado, né? O motor vai queimar. Mas a subtensão também pode queimar o motor, porque o motor não vai ter a capacidade de iniciar o movimento, e ele nessa tentativa, ele vai aumentar a corrente além da sua capacidade nominal e também vai queimar e vai prejudicar a isolação. Aí os mecanismos físicos, né? Então, essa conexão ruim gera o aquecimento da conexão. O aquecimento da conexão gera a dissociação do material isolante. E aí, esse material isolante ele vai criar caminhos para o curto-circuito. Mas no final, gente, o mecanismo é o seguinte, ó. Como é que o incêndio elétrico acontece? Tem todos esses fatores aqui. E onde é que ele vai resultar no incêndio? É aqui. Que é o ultraaquecimento dos contatos ou o próprio curto-circuito. E o que é o curto-circuito? É uma dissipação enorme de energia criada por, justamente, uma mudança abrupta na impedância de dois potenciais elétricos diferentes. É bem difícil de entender esse conceito, né? Mas o que é? Vocês já viram o curto-circuito? Pegar uma bateria e juntar os dois polos? Já viram a faísca que sai? Aquilo é um curto-circuito. Por quê? Porque vocês estão botando dois polos com uma resistência muito baixa, aquilo tem uma liberação enorme de energia. E é ali, essencialmente, que acontecem muitos dos incêndios.
Gente, eu prometo que eu não vou ficar muito nesse mecanismo, mas eu vou ter que mostrar para vocês, tá? Como é que ele acontece, tá? Tá bom, gente? É o seguinte, dá para entender por que não é muita gente que entra a fundo nas causas do incêndio. Gente, não tem nada aqui de outro mundo, mas sim, existem muitas possibilidades e muitos caminhos e que muitos conceitos, né, que a gente não está familiarizado. Mas isso aqui é um mapa mental que eu fiz, isso aqui não tem lugar nenhum, tá? Mas eu fiz para eu poder entender, e eu estou passando para vocês, e vai estar à disposição, e quem tiver interesse pode completar ele, pode me mandar, pode criticar, porque isso aqui não tem lugar nenhum, tá? A gente precisa de algumas horas para entender ele, e a gente não tem esse tempo, e também não é o objetivo, tá? Mas assim, tem cada um dos mecanismos está descrito aqui. Então, uma sobrecarga pode gerar e a não atuação do disjuntor vai gerar uma sobrecorrente. Essa sobrecorrente gera o aquecimento excessivo do condutor e causa um dano na isolação. Esse dano pode causar um arco elétrico paralelo, pode ter as cintilações de baixa potência, formação de caminhos carbonizados, rompimento da isolação, curto-circuito. Ou a gente pode ter uma descarga atmosférica, que vai, como tem uma sobretensão, vai ter uma sobrecorrente, que vai aquecer, danificar a isolação, arco paralelo, cintilações, bom, conexões ruins, aquecimento da conexão, formação dos óxidos de contatos, que esses óxidos podem aquecer a temperaturas altíssimas e causar um incêndio por si só, ou pode danificar a própria isolação elétrica. É um mecanismo bem complexo, sim. Então está aqui a explicação, porque que fala um pouco. Tá? Porque não é tão simples, não é tão palatável. Tá? Mas prometo que para vocês que nós teremos aqui alguns exemplos que vocês vão conseguir entender um pouco melhor. Tá? Quando a gente fala, o que falha? O equipamento ou a instalação? Bom, a falha pode estar no equipamento, mas pode ter sido ocasionada pela instalação. Né? Então lá no CT do Flamengo, foi identificado que o motor do ar-condicionado tinha um dano. Ele queimou. Mas o problema foi o ar-condicionado que simplesmente falhou? Pode ser que não. Então a gente pode ter... Mas o ar-condicionado pode falhar? Pode. Tem um mecanismo aqui para falhar o motor, que ele pode aquecer e pode pegar fogo por si só? Sim. Mas é um mecanismo com muito pouca incidência. Eu vou mostrar para vocês. A gente pode ter tido aquecimento na interface. Esses contatos aqui, ó, falta de aperto, vai gerar aquecimento, vai gerar o óxido, e aquilo ali pode pegar fogo no próprio ar-condicionado aqui. Ou então, gente, a gente pode ter uma queda... Já na casa de vocês já ficaram só com uma fase? A queda de fase? Pois é, isso é bastante comum. O que é? Sistema de proteção da rede de distribuição, onde tem aquela chave fusível, não sei se vocês já viram no poste, são 3 chaves, e quando ela abre dá um estouro, que aquilo ali realmente é feito para fazer uma abertura bastante rápida, né? Desconectar a carga, e ele realmente, ali ele tem uma pólvora, é como se fosse um tiro mesmo, tá? Bom, se acontece isso, vocês vão ficar com uma fase a menos na casa de vocês. E nós temos equipamentos aqui, a rede de Porto Alegre, que é 110, 220. Para a gente ter um equipamento 220, a gente tem que usar 2 fases, né? Fase e fase. E se uma dessas fases cair, a gente vai ficar com uma subtensão. Ar-condicionado é 2 fases, né? Então, se cair uma fase, vocês vão ter uma subtensão no ar-condicionado. Isso aí pode causar queima do equipamento por subtensão. Então, isso pode ser uma causa. Pô, Gustavo, o que eu faço? Tem equipamento para proteger isso. Então, os motores industriais têm relé de falta de fase. Quando falta uma fase, ele desconecta a alimentação do equipamento. Pô, mas eu posso ter uma sobretensão por uma descarga atmosférica, um raio que cai perto e vai dar uma sobretensão. Pode também. Também tem mecanismo para proteger. Né? Tem os supressores de surto, só que para eles funcionarem, eles têm que ser bem dimensionados e tem que ter um aterramento adequado. Bom, então a gente viu que
para falhar o equipamento, pode ser na instalação, na interface ou interno. Eu vou... Só para falar da falha interna, tá? Isso aqui é um folder da Vega, fabricante aqui de Santa Catarina de motores. E aqui ele mostra, tá, todos os tipos de defeito e a identificação do tipo de defeito pela causa, né? Então ele bota aqui que é falta de fase, subtensão, sobretensão, e ele dá aqui os mecanismos. Vocês não vão conseguir ler, mas podem acreditar em mim, tá? De tudo isso aqui que pode queimar o motor, só esses dois aqui são falhas do próprio motor de fabricação, que é aqui a falha no esmalte de isolação e falta no verniz de impregnação do papel ali que envolve as bobinas. Tudo isso aqui é a instalação elétrica que causa a queima do motor. Então vamos parar de culpar o ar-condicionado para qualquer incêndio que dê no ar-condicionado. A culpa não é dele. Tanto é que vocês viram algum fabricante aí ser indiciado aí lá no Museu Nacional porque o ar-condicionado pegou fogo? Não, vocês não vão ver. E é aquilo que eu disse, ó. Então olha o que pode causar a instalação, causar lá o fogo no ar-condicionado. Sobretensão, subtensão, conexão no ponto de alimentação. Isso aqui são justamente os internos que vão desencadear aquele mecanismo que vai ser a ignição. Tá? Deixa eu ver como é que está meu tempo aqui. Tá acabando. Gente, então aqui eu vou tentar falar alguns casos típicos, tá, de incêndio, para a gente começar a entender um pouquinho lá daquele mecanismo lá, não vamos perder tempo com aquele monte de flechinha. O aquecimento do fio de fato causa um incêndio. Mas ele é uma consequência de alguma coisa, né? Que a gente já falou. Então, assim, um caso muito, muito do nosso dia a dia, o disjuntor. O disjuntor que cai. O disjuntor que cai é um problema para vocês? Olha, gente, se o disjuntor está caindo, ele está fazendo o papel dele. Agradeçam que ele está caindo. Então, se ele está caindo, é porque tem algum problema na instalação que carece uma atenção de um especialista. A última coisa que vocês podem fazer, pelo amor de Deus, é trocar o disjuntor. Trocar por um disjuntor mais forte, né? O problema não é o disjuntor, gente, é o fio. Lembre-se, o disjuntor é a proteção do nosso fio. Não é nem dos equipamentos, é do nosso fio mesmo. A fiação, a capacidade de corrente dela, ela é projetada para ir até uma determinada temperatura, que tem a ver com a camada isolante. Então, uma fiação mais comum, ela pode chegar a 70 graus, tá? E alguns outros tipos, tá? A 90. Desses que nós usamos, né? Nas nossas casas. Claro, para aviação, para instalações aeroespaciais, existem outros tipos de fio que podem chegar a 350 graus, sem danificar a isolação. Então, gente, o disjuntor caindo é um grande aliado na segurança ao incêndio. Então, a gente poderia brincar aqui e dizer que o maior mecanismo de proteção ao incêndio da casa de vocês é o disjuntor. Pô, o disjuntor é o disjuntor que faz com que não pegue fogo. Isso aqui é uma foto, tá? De uma câmera termográfica que indica aqui, ó, que um colega de profissão aí, eletricista, né, um colega, entre aspas, ele resolveu o problema, ó, tava caindo esse disjuntor, ele trocou por um disjuntor mais forte e não mexeu no fio. Bacana, né? Olha como é que ele fica aí com essa câmera termográfica. Olha a temperatura que ele está atingindo. Quanto é que eu falei que é a temperatura máxima da fiação 90, né? Aquela isolação ali está indo. Ela não vai instantaneamente, mas em algum momento ela vai. E ela vai causar um curto-circuito. E aí, de repente, vão botar a culpa no ar-condicionado. Talvez. Então, assim, esse cara aqui é a salvaguarda da instalação elétrica de vocês, tá? Então, vocês não podem brincar com isso aqui. E isso aqui tem que ser levado muito a sério. Nunca trocar um disjuntor desse se não for com um dimensionamento adequado lá de um auxílio de um profissional.
Tem umas outras questões aqui para o dimensionamento do próprio disjuntor, que eu não vou entrar. E tem outra coisa que também ninguém fala, ninguém fala, que para algumas instalações industriais, hoje em dia a gente tem muita carga que é a não linear, que a gente chama, são de eletrônicos, fontes chaveadas, computador, reator de lâmpada incandescente. Isso aí gera perturbações na instalação elétrica de alta frequência, que a gente chama, tá? E isso a gente pode medir pela taxa de distorção harmônica. Qual é o problema da taxa de distorção harmônica? Isso numa residência dificilmente a gente vai ter, mas na indústria a gente tem bastante. O que vai acontecer é que a gente vai ter componentes de corrente de alta frequência, tá? Não nos 60 Hz, que é da nossa instalação. E essas componentes de alta frequência, a gente tem o efeito chamado skin, que é o quê? A corrente ela não passa por toda a seção do condutor, ela fica só na pele, na periferia. Ou seja, para aquela corrente que está passando, a bitola do fio fica menor. Ou seja, a gente pode ter uma corrente nominal adequada ao fio, e esse fio pode sobreaquecer só pelas cargas que estão ligadas nessa instalação. Então a gente já viu aí que o ar-condicionado como culpado, ele fica para trás, tem muita coisa. Isso aqui é aquela questão que a gente estava falando do arco elétrico, né? A gente tem um dano aqui na fiação que não rompe a isolação. Só que ele deixa um caminho aqui descoberto, e aí o que acontece? A umidade, a sujeira, a impregnação, faz com que surjam cintilações. São faíscas que a gente mal consegue ver, olho nu, no início, que vai aquecendo o PVC do fio e vai gerando caminhos carbonizados, que a gente chama, e um caminho carbonizado, ele é condutor, né? O grafite é condutor, né, gente? Então tudo que é queimado ele pode conduzir. E aí isso aqui vai até causar um curto-circuito. Nos Estados Unidos, em 2011, o Código Nacional, o National Electrical Code, o NEC, introduziu a obrigatoriedade desse tipo de dispositivo aqui em residências, para identificar esse arco e desligar imediatamente a alimentação. Os americanos, por problemas de dados, justamente identificar as causas e saber se a instalação estava adequada ao código ou não, ainda não conseguiram visualizar realmente a eficiência ou não desse dispositivo. O que indica que ou o dispositivo não é tão eficiente quanto poderia ser, ou existem outros mecanismos mais relevantes, né? Isso aqui é a formação do arco elétrico, tá? Só para exemplificar. Eu não vou entrar de novo aqui, só um pouquinho, tá? Então os anos do fio, arco elétrico, cintilação, formação dos óxidos, aquece contato. E assim vai. Só que tem um outro ponto aqui que pode ser mais relevante que os arcos. E que é um ponto que é mais difícil de identificar. E que poderíamos até atribuir um grande peso, né, como causa de incêndios, que são conexões e emendas ruins. Gente, isso aqui é uma conexão de torção, alguns devem conhecer, mal feita. Olha como é que fica incandescente. Isso aí deve estar em cima de um forro de gesso, deve estar atrás de uma geladeira, dentro de uma parede. Como é que vocês vão identificar isso? Isso aqui, ó, é um estudo feito na Croácia. Eles pegaram aqui, ó, e fizeram o torque de uma tomada. Isso aqui é a parte de trás de uma tomada. Eles pegaram um torquímetro e fizeram ajustes. Um apertinho fraco, um aperto maior, e injetaram corrente e viram o que ia acontecer. Eles ficaram com 16 horas de uma corrente passando, e isso aí, se a gente for pensar que é um circuito do ar-condicionado, te deixa a noite inteira o ar-condicionado ligado, né, no verão, isso pode acontecer. Se for muito mal apertado, essa conexão chegou a 700 graus. 700 graus é uma temperatura bastante significativa, pode ser aí, né, a origem de um incêndio. E eles estão desenvolvendo lá justamente uma metodologia para identificar essas conexões ruins, né?
Não vou entrar de novo aqui. Vamos lá. Gente, outra questão aqui que é bem simplória, mas eu tenho que colocar aqui para vocês, tá? Até porque eu ouvi algumas coisas aí na rádio e fiquei até preocupado. Quando a gente acha que está dando um passo à frente na segurança, querem dar 2 passos para trás. Muita gente não gosta do padrão novo de tomada, né? Não gosta porque não consegue botar o secador. Né? Minha esposa não consegue ligar o secador dela onde ela quer, ela fica braba. Gente, aquilo ali é um salto na segurança que a gente está tendo, tá? Porque, por mais estranho que possa parecer, gente, olha só, essa tomadinha aqui, padrão antigo, tá? Porque é só as instalações novas que tem esse requisito. Se eu quiser botar um secador de cabelo aqui que exceda a capacidade dessa tomada, eu posso. Eu não vou nem saber. E o disjuntor não vai cair, gente. Não vai, porque o problema não é o fio que está atrás dela, é a tomada. E a tomada vai derreter. Quem é que aqui já derreteu uma tomada? Alguém já deve ter derretido. Já derreteu ali, viu? É muito comum, né? Tem as que derreteram e as que não querem confessar que derreteram, mas todo mundo derreteu uma tomada. Tá? Então, assim, derrete a tomada com o secador, com a estufa. Aquilo ali é uma segurança, gente, porque tem 2 tipos de tomada. Tem uma tomada justamente que vai até 10 amperes e uma de 20. Então, tu não pode colocar um equipamento naquela tomada maior que a capacidade dela. Tu só pode se tu comprar o adaptador que tem no chinês. Aí tu pode. Agora, vocês imaginem o risco que é isso, gente. Então, assim, esse padrão novo de tomada é uma grande evolução para a segurança, tanto para a segurança quanto ao choque, quanto a questão de segurança ao incêndio. Eu garanto que ninguém falou isso para vocês, mas aquela tomada lá previne o incêndio, tá? Baixa isolação elétrica, fio emaranhado. Olha essas conexões aqui, ó. Isso aqui a gente vai ter corrente de fuga, vai ter aquecimento. Pô, aquele incêndio no mercado público de Porto Alegre que derreteu a tubulação. A gente leu, né, o trecho do perito. Eu não vistoriei o local, mas eu posso garantir que ela estava assim, ó. Eu acho que depois que ela pegou fogo, ela deve ter ficado com uma aparência melhor. Mas a grande questão é que olha só como é que é. Isso aqui a gente vê todo dia, gente. Não é raro a gente ver uma coisa desse tipo. E aqui a gente vai perceber que vai ter sobreaquecimento, vai ter fuga de corrente. Se a gente passar aqui uma câmera térmica, a gente vai ver um carnaval aqui e tudo prontinho para o incêndio. Os problemas dos motores, a cada da sobretensão, subtensão, eu já falei para vocês. Outra coisa, também tem o tal do neutro flutuante. Se por algum acaso, lá no CD lá da casa de vocês, o neutro tiver uma conexão ruim ou romper aquilo lá, vocês numa tomada 110, vocês podem ter até 220. E aí vai acontecer aquela sobretensão e a queima do equipamento que a gente estava falando. Então, a conexão desse ponto aqui, do neutro, tá? É fundamental numa instalação elétrica, tem que ser revisada, tu tem que pegar aquele neutro ali, tu tem que testar a continuidade, tu tem que puxar ele para saber se ele está bem apertado, senão pode dar um grande problema. A questão de descargas atmosféricas aqui causa justamente aquela questão da sobretensão. E para isso nós temos para-raios, né? Nós temos sistemas o sistema de aterramento que vai escoar essa energia toda. E que aqui a gente tem muitos profissionais que fazem, né, o laudo de SPDA, fazem projeto de SPDA. O problema que o SPDA, esse tipo de descarga, é uma descarga de alta frequência e tem muitas complicações. E para dizer que um aterramento para SPDA é adequado, ele leva algumas outras coisas em consideração, inclusive a geometria dos eletrodos, tá, de acordo com a instalação, para saber se aquilo ali realmente vai proteger. Esse tipo de cuidado da concepção, inclusive, desse aterramento, da distribuição dos eletrodos, ele não consta na maioria dos laudos de inspeção de SPDA. Até porque a norma não é tão clara quanto a isso. Tá? E realmente, a gente tem lá nos Estados Unidos, eu trouxe mais um dado aqui para vocês, que temos 4.300 incêndios
em residências por causa de raios, só nos Estados Unidos. E aqui a gente tem mecanismos de barrar essa sobretensão de raio, que é o DPS, que tem que ser corretamente dimensionado e ele tem que funcionar em conjunto com o nosso aterramento, senão essa tensão vai passar para os equipamentos e a gente pode ter um grande problema. Tem essa frase aqui, ó: as instalações elétricas têm uma relevância fundamental no risco de incêndio da edificação, podendo ela, por si só, acarretar risco eminente de incêndio. É uma frase muito boa. Eu botei bem pequenininho aqui o nome do autor, que não é relevante, tá? Que é Gustavo Rocha, sou eu, tá? Mas essa frase é boa, mesmo sendo minha, ela é muito boa, tá? E sintetiza o que eu estou querendo passar aqui para vocês. Então, gente, se é tão relevante, né? Como é que a gente enxerga isso aí quando a gente vai fazer um plano de prevenção ao incêndio? Qual é o peso que isso tem hoje? Vamos pensar aqui na nossa casa, né? Aqui no nosso estado. A única obrigatoriedade de inspeção e instalação elétrica é segundo os requisitos da NR10, que se aplica para instalações com carga acima de 75 kW. É muito difícil uma residência ter uma carga maior que essa, né? Tem algumas, difícil. Mas na indústria isso aí é bem comum. E aqui todos, tá? A gente tem o relatório das inspeções, que tem o diagnóstico. Aqui tem as atribuições de quem tem habilitação para fazer isso, né? Tem o relatório técnico das instalações. E aí tem essas normas aqui que devem ser seguidas. Essas normas também não são lá grande coisa, são bem sucintas, mas existe uma obrigatoriedade de inspeção. E para o plano de prevenção ao incêndio? Essa aqui é a norma técnica número 5, parte 1 de 2016, 13? Pequenininha. Tá? E aqui ela fala sobre os laudos técnicos que devem ser apresentados. De compartimentação vertical, laudo técnico de isolamento de risco, segurança estrutural, controle de materiais de acabamento, técnico de equipamentos de utilização pública, laudo de... Elétrico não precisa. Não precisa. Elétrico tem algumas notas de rodapé que diz que tem que seguir as normas vigentes. O colega Rava aqui mostrou, né, que ter a norma e ter ela aplicada não garante que ela está funcionando, né? Que a instalação atender a norma não garante que ela tenha o desempenho adequado. É razoável, então, a gente não ter pelo menos uma certificação da instalação para garantir que ela é segura ao incêndio? Para a gente garantir a segurança com relação ao incêndio numa instalação, no mínimo a gente tem uma série de ensaios, e aí a gente traz esse conceito sobre o qual nós estávamos falando há pouco, de desempenho. A gente fala de desempenho de material de acabamento, de desempenho de estrutura, e o desempenho das instalações elétricas. Vocês acham, depois dessa palestra, que é relevante avaliar? Então, assim, no mínimo, um teste de isolação, impedância de aterramento, continuidade, nível de tensão, distorção harmônica, termografia, vocês assinariam um documento dizendo que aquela instalação é segura ao incêndio? Então, mas como a gente pode evoluir na segurança nas instalações, né? Então fica aqui uma proposta, né, a obrigatoriedade da certificação da instalação elétrica quanto ao risco de incêndio. Claro que essa proposta aqui é uma proposta que tem algumas dificuldades, tem alguns desafios, porque justamente não existe normas voltadas com o enfoque da segurança ao incêndio e que padronizem o tipo de ensaio, quais são os parâmetros aceitáveis, né, e como quantificar a robustez dessa instalação ao risco de incêndio. Mas fica justamente aí a proposta e o desafio.
para encerrar, justamente, eu coloco essa questão, né, que eu entendo que é uma lacuna bastante importante que nós temos na nossa legislação hoje, a não obrigatoriedade dessa inspeção elétrica das instalações e a necessidade de estabelecer parâmetros de desempenho dessas instalações para que nós possamos garantir a segurança ao incêndio, essencialmente, né? Então, gente, era isso que eu tinha para hoje. Obrigado a atenção.